Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões semanais, sempre disponibilizadas para você às 5 e 5 da tarde, 5 minutinhos, e eu tenho certeza que isso vai mudar e transformar a sua vida. Portanto, fica ligado porque essa semana nós estamos falando sobre 9, a marca de Deus em nós, e o nosso tema de hoje é a vontade da carne, o desejo humano. Bom, é isso aí. Nossa semana tá muito jóia. A gente está nessa reflexão falando sobre a marca de Deus na nossa vida, que são 9 características, né? O fruto do Espírito em nós. Nós falamos um pouco ontem que esse novo nascimento, essa experiência com Jesus, que vai dar a nós a possibilidade de viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Ninguém vai ser capaz de alcançar a plenitude pelo seu esforço tão somente, pela sua capacidade tão somente. Todas essas coisas vão cooperar para o fluir do Espírito Santo em nossa vida. Por vezes vamos ter que nos esforçar. Afinal de contas, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Por outro momento, nós vamos descansar, porque a palavra de Deus nos ensina que, Senhor, que nos conduz a esse lugar de descanso, né? Esse lugar de refrigério, de renovo da nossa vida. Eu quero ler um texto e a gente vai estar refletindo hoje nesse vídeo e nesse áudio, né, ou nessa reflexão, e amanhã também. Diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer, é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso não podem fazer o que querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão mais debaixo da lei. Ou seja, vamos começar hoje e vamos falar um pouco sobre essa vontade da carne, esse desejo humano. Nós vivemos em dias em que cada vez mais estamos potencializando coisas que não deveríamos potencializar. Muitas vezes essa questão do empreendimento, da força, do vigor, do alcance, do holofote, do sucesso, pode produzir na nossa vida, se nós não estivermos orientados ao destino de Deus, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, o que há de pior na humanidade, que é o quê? Seguir os seus próprios desejos. Você quer ser feliz, você quer encontrar, então faça o que você gosta, siga seu coração. E a palavra de Deus recomenda para que a gente não se deixe levar pelo coração. Pelo coração normalmente a gente liga as emoções, os sentimentos, a vontade, o desejo, o romance, né? E a palavra de Deus diz, o teu coração é extremamente corrupto. Aliás, ele diz que ele é quase impossível, né? O homem não ter uma vida de corrupção porque o pecado fez isso com ele. Então eu quero dizer que a vontade da nossa carne é essa percepção de que eu tenho que fazer tudo na minha vida para satisfazer e assim, quem sabe, encontrar felicidade, né? Mas a Bíblia diz que a sabedoria humana, ou seja, esse pensamento humano, essa ideia, siga seu coração, faça o seu melhor e você vai ser feliz. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Romanos diz assim, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Vou voltar um pouquinho no que eu estava dizendo. Muitas vezes nós estamos pensando que a sabedoria humana é suficiente, mas lembre-se que a Bíblia diz que a sabedoria humana ela começa terrena, ou seja, um pensamento extremamente terrestre, né, sem visão celestial. Ela acaba sendo instintiva porque ela é animal, ou seja, os meus desejos, os meus apetites, a minha vontade, o meu querer. E ela acaba se revelando como demoníaca, porque o Satanás potencializa tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Eu lembro do Advogado do Diabo, o Al Pacino, quando fazia lá, né, aquele ser perverso, ele dizia assim, olha, eu adoro a humanidade, eu quero que o homem se faça o que quiser. Ele estava dizendo que, olha, se eu potencializar o que está no seu coração, você vai para longe de Deus. Por isso é necessário que Deus derrame o Espírito dele
esse espírito que convence, que instrui, que disciplina, que educa, que vai nos conduzir pela vida que Deus tem para nós. Ou seja, vontade da carne, quando a Bíblia nos ensina, está falando desse apetite, desse desejo que nos conduz, que faz com que as nossas escolhas sejam para satisfazer aquilo que pensamos que vamos encontrar alegria, felicidade quando realizarmos ou quando conquistarmos essas coisas. Mas enquanto os nossos olhos do entendimento não forem abertos, enquanto não formos conduzidos pelo Espírito Santo da verdade, nós vamos ficar tateando, tentando encontrar a realização e cada vez mais nós vamos ser conduzidos para distante de Deus. Mas quando eu tenho o Espírito de Deus, eu mortifico a minha vontade, né? Ele está dizendo, olha, o meu velho homem foi crucificado, né? Para que o corpo do pecado seja destruído, para que o pecado que está na nossa vida seja destruído, a vontade, o desejo, o apetite, e assim não sirvamos mais o pecado como escravo. A pergunta é, você quer continuar escravo dos seus sentimentos ou quer viver uma vida de fé que é muito superior ao que eu sinto, ao que eu vejo e pelo qual eu percebo? Né? Vida de fé é ouvir a palavra de Deus, conhecê-lo e viver a vida que ele tem para nós. Pare e pense, qual é melhor? Viver a vida para a qual fomos criados ou tentar criar uma vida alternativa? Lembre-se que não há vida fora da vida. O que a gente muitas vezes chama de vida é apenas existir, mas só a vida onde a vida está em si mesma, que é Jesus Cristo. Não sirva os seus desejos e apetite, mas entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, que ele fará grandes coisas na sua vida. Eu tenho certeza disso. Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo. Estamos sempre ao vivo, né? Na Rádio Cidade e também nos podcasts, tudo isso. Vê lá nas minhas redes sociais. Deus abençoe.